Pai do Senhor, amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro, eu quero compartilhar convosco mais uma palavra de Deus, amém? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, amém? Glória a Deus. Vamos ao texto bíblico, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 13, diz assim a palavra de Deus. No versículo 3 do capítulo 6 de João, Jesus sobe ao monte e observa a grande multidão que o seguia e que estava faminta. O texto diz que Jesus sobe ao monte, de lá ele observa aquela grande multidão que o seguia. As lições que esse texto traz aqui para nós é de suma importância para o nosso elevo espiritual, ok? Continue comigo até o final da mensagem para que você possa aprender juntos, ok? Os versículos 5 e 6 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia que havia de fazer. Então observe que Jesus sugere aos discípulos o que fazer com aquela grande multidão, ok? O tema da mensagem é repartindo o que recebeu. Então nós vamos falar sobre isso, repartindo o que recebeu. O texto revela que Jesus reparte com os discípulos daqueles 5 pães e 2 peixes, e os discípulos repartem para toda aquela multidão. O texto diz cerca de quase 5.000 homens, mas não revela quantos mulheres e crianças. Então, era mais ou menos cerca de quase 10.000 pessoas. Era uma tão grande multidão, ok? Agora é interessante que Jesus sugere aos discípulos o que fazer para alimentar essa tão grande multidão. Observe que os discípulos, de repente, ficaram um olhando para o outro, né? E o mestre esperando a reação deles, né? Então, o versículo de número 10 diz assim: E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, observe que quando Jesus vai aos discípulos e sugere para eles assim, o que faremos, né? E os discípulos começam a conversar entre si, né? Pensando, imaginando o que fazer para alimentar aquela multidão, e de repente começa entre eles ali, trazendo sugestões, né? E é interessante que Jesus vai aos discípulos, Jesus se dirige aos discípulos e não à multidão. Porque existe uma diferença muito grande de ser discípulo e ser multidão. Os discípulos, naturalmente, foram selecionados, ok? Então, quem é discípulo é selecionado. A palavra selecionado é um adjetivo que significa escolher, que é alvo de escolha, escolhido, que se destaca por suas excelentes características, distintos, seleto, especial, né? Grupo de pessoas que fazem parte de um time, uma seleção. Então ali estava Jesus e os seus discípulos, aqueles que ele selecionou. Então existe uma grande multidão e também existe os seus discípulos, né? Mas há uma diferença entre ser discípulo e ser multidão, né? Ser discípulo, o discípulo é aquele que aprende, é o aprendiz, né? É aquele que tem a confiança do seu mestre, é aquele que é mordomo das coisas do seu Senhor, é aquele que segue a Cristo e aprende por estar seguindo a Cristo. O discípulo é isso. O discípulo, ele segue a Cristo e ele aprende de Cristo por seguir a Cristo. Multidão é diferente. A multidão nem sempre está de fato com o mestre, ou nem sempre está de fato interessada no mestre. A multidão nem sempre está de fato, verdadeiramente com ele. A multidão são espectadores apenas. A multidão não tem nada a oferecer para o reino. O discípulo é diferente. O discípulo ele tem a oferecer para o reino de Deus. A multidão, eles querem apenas ver os milagres. E se os tais milagres não acontecerem,
a multidão logo facilmente abandona o mestre. Isso é diferente de discípulo, né? Então nós estamos aqui diante de um grande contraste, né? A grande multidão e os discípulos de Jesus, aqueles que Cristo selecionou. É diferente ser selecionado por Deus, né? É muito diferente ser discípulo de ser multidão, né? Uma multidão, ela serve apenas para gerar uma aparência de grandeza apenas, né? Mas a multidão, ela não se envolve com o reino. A multidão, quem é multidão, não se envolve com o reino, não tem interesse nenhum para com o reino. E Cristo, quando ele seleciona os discípulos, isso destaca para nós aqui. Os discípulos são aqueles que fazem parte de uma equipe, né? E essa equipe trabalha em conjunto com o mestre, ok? Que trabalha em conjunto, que estão prontos para dar a vida em prol do reino de Deus. E os discípulos servirão o mestre até o fim. Ser multidão é diferente, porque a multidão não está interessada em servir ao mestre até o fim. Porque a multidão é como aquela semente que caiu entre os espinhos. A multidão não suporta as pressões externas e nem muito menos as internas. A multidão, ela quer moleza, ela quer tudo rápido. A multidão, ela quer tudo de uma forma artificial. Os discípulos não, os discípulos, eles querem caminhar com o mestre para poder vivenciar, para experimentar, para ter experiência com o próprio mestre, né? No versículo de número 11, eles repartem o que eles receberam do mestre. O versículo 11 diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. Então observe que eles repartiram, né, para aquela multidão, porque receberam do mestre. Enquanto caminhavam, aprendiam e recebiam. E porque recebiam, tinham para dar. Então observe que cada um dá aquilo que tem. Então aqueles discípulos estavam caminhando com o mestre, eles estavam caminhando e aprendendo. E agora o mestre reparte com eles, e eles tão somente repartem para aquela multidão. É interessante aqui esse texto, né? A situação era de grande dificuldade. Imagine a cena, uma tão grande multidão ali sentada naquela relva. Observe que diante daquela multidão, né, os discípulos significativamente com um número muito menor do que aquela multidão, de repente Jesus determina que eles levem, Jesus reparte com eles, para que eles levem para aquela multidão e repartem com a multidão, né? Então observe que diante daquela situação era necessário ter para dar àquela multidão, né? Então imagine a cena: cada discípulo recebia do mestre, e tão somente eles caminhavam entre aquela multidão e davam para a multidão o que recebia do mestre. Então veja bem, será que nós temos para dar à multidão? Essa é a grande questão aqui. Um dos grandes ensinamentos desse texto é: quem é discípulo tem para dar, porque do mestre recebeu, do mestre absorveu e recebeu também a autorização para dar. Então quem é discípulo, ele tem algo diferente da multidão, porque ele recebe diretamente do mestre e entrega para a multidão. Então isso é muito lindo. Imagine aquela multidão toda sentada e de repente aqueles discípulos caminhando, né? Caminhando por entre aquela multidão, e enquanto eles caminhavam, eles davam para aquela multidão daquilo que eles haviam recebido do mestre. Isso é lindo, isso é tão maravilhoso, né? Porque a maioria, em meio àquelas dificuldades, iriam recuar, contudo os discípulos tiveram firmes até o fim. Porque muitos recuam, né? Porque não tem para dar. Então, quando nós não temos para dar, para benefício do reino de Deus, então a pessoa logo recua. Mas quando você tem vocação, quando você tem chamado, quando você foi selecionado por Deus, quando você é discípulo, seguidor de Cristo, aprendiz de Cristo, você terá sempre
para dar para alguém que está precisando. Então você é um canal de bênção, você é uma fonte de bênção para outras pessoas, ou você será uma fonte de bênção para outras pessoas, porque você está seguindo a Cristo, porque você não é multidão, porque você é um seguidor de Cristo, um discípulo, um aprendiz de Cristo. Então, Cristo vai te dar e você será cheio de Deus, e sendo cheio de Deus, você vai poder repartir para que outras pessoas possam receber daquilo que você recebeu de Deus. Observe que, enquanto os discípulos recebiam de Jesus, eles levavam e repartiam para aquela multidão. O versículo de número 13 enfatiza que eles repartiam, né, e faziam com muito vigor aquilo que eles faziam em benefício para o reino de Deus. Olha, o versículo 13 diz assim: e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então observe que, imagine isso, depois que eles serviram toda aquela multidão de cerca de 10 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, depois que eles serviram aquela tão grande multidão que demorou horas para eles servir toda aquela multidão. É interessante aqui algo, né? Esse ponto aqui é interessante, algo que eu quero destacar para você entender, que depois que eles serviram todos os que estavam sentados e todos estavam comendo, os que haviam se saciado, então significa que os discípulos tiveram um trabalho muito cansativo, eles trabalharam horas repartindo o pão para com aquelas pessoas. Eles estavam ali participando, vivenciando um milagre tremendo, vivenciando uma cena incrível, né, junto com Cristo, porque quem está envolvido com Cristo, ele vivencia de coisas gloriosas, coisas gigantescas, que Deus irá proporcionar para você, porque você é seguidor de Cristo. Imagine aquela cena, enquanto eles serviam com muito vigor, eles viam o milagre da multiplicação, e aquela multidão se alegravam, aquela multidão ficavam tudo extasiada, pasmada, espantada com aquilo que estava acontecendo, né? E enquanto isso, cada vez que eles se aproximavam do mestre, o mestre tinha para dar para eles, e eles recebiam do mestre. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Estar envolvido com Deus é isso, é você receber dele, vivenciar milagres, participar de coisas gloriosas. Entenda uma coisa, Deus preparou para os seus discípulos experiências gloriosas. Você precisa viver essas experiências gloriosas da parte de Deus. Isso virá sobre a tua vida tão somente a ponto, à medida em que você for se envolvendo, cada vez mais se envolvendo com o reino de Deus, com as coisas de Deus. O Senhor proporcionará para você, para mim, para todos aqueles que são seguidores de Cristo, coisas gloriosas. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Agora é interessante aqui que depois que a multidão é servida, que estão saciados ali, o texto diz que Jesus chama novamente os seus discípulos e diz para eles assim, ó, agora vocês vão recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso aqui é interessante porque eles já haviam trabalhado horas, já estavam, obviamente, cansados, mas quando Jesus ordena que eles novamente continuem, e voltem novamente no campo e recolham os pedaços, é interessante que eles não questionaram. Eles tinham vigor para servir. Eles estavam cheios de vigor para servir. Esse vigor que nós observamos aqui nos discípulos para servir o mestre, hoje, meu irmão, hoje esse vigor parece que está cada vez menor. As pessoas não estão se disponibilizando, né? Ou a multidão, né, está aí, e nós precisamos ter vigor para poder servir essa multidão. E muitos servos de Deus estão perdendo o seu vigor. Eu quero com esta palavra
ministrar sobre a tua vida e você volte a ser cheio de Deus, cheio de vigor, e você receba uma porção especial da parte de Deus para que você venha servir a Deus com vigor ou com muito vigor. Não há registro aqui de reclamação de nenhum dos discípulos, né? Por isso eles estavam vivenciando o tamanho milagre. Às vezes nós não vivenciamos grandes milagres porque reclamamos antes de participar do milagre, né? Só que é interessante o texto que o vigor daqueles discípulos, a vontade de servir, a alegria deles em servir, proporcionou para eles, né, vivenciar tamanho milagre, né? Quem aprende vivencia milagres. Isso que é a diferença de ser discípulo e ser multidão. Quem aprende vivencia milagres, né? Mas é preciso ter vigor para que você possa aprender, para que você possa vivenciar os milagres. E o vigor está relacionado à confiança, à fé depositada e o envolvimento. Então, esse vigor, esse avivamento na vida do seguidor de Cristo, ele está relacionado à sua confiança, à sua fé depositada no Senhor, no reino de Deus, e o seu envolvimento com o reino de Deus e com Cristo. Então, tudo isso vai proporcionar para você fazer a diferença como discípulo e não como multidão. Ok? Então, se você está perdendo ou já perdeu o vigor para servir no reino de Deus, peça para Deus, porque Ele te dará força, Ele te dará vigor para que você possa servir essa tão grande multidão. Ok? Amém? O campo é muito grande, a multidão é grande e eles estão famintos e o Senhor convoca-nos para fazer a obra de Deus. Portanto, seja um discípulo de Jesus, um seguidor de Cristo, cheio de vigor para servir ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa depositar sobre a tua vida graça, unção, para que você possa fazer a obra de Deus cheio de força e cheio de vigor. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Ok? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.